sabe qual que é o método certo de depilação pra você? Não sabe? Então vamos resolver isso agora. Eu vou receber a Cristina Bianco, seja bem-vinda. Obrigada. Que vai explicar pra gente os benefícios e os malefícios de cada método, como usar, como cuidar da pele, enfim, vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Eu tenho várias, hein? Porque eu também, às vezes, fico um pouco confusa qual que é o melhor método. Por onde você quer começar? Vamos começar pelo começo, Lá de trás. Como cuidar da pele antes da depilação? Isso, assim, existem vários mitos, né? Existem várias verdades. Uma das coisas que as pessoas orientam que tem que fazer uma esfoliação, né? Que na verdade, assim, eu até trouxe uma receitinha caseira, que depois eu falo, que seria uma esfoliação antes de fazer uma depilação. Na verdade, assim, a esfoliação não precisa ser feita antes da depilação, tem que ser feita sempre. Tá? Certo. Então, na verdade, assim, essa receitinha o que que é? Na verdade, nada mais é do que azeite de cozinha com açúcar. Só isso? Só, mais nada, tá? Então, assim, se você fizer isso, o azeite, por quê? O azeite, ele é rico em ômega 3, tá? Então, ele é um potente antioxidante. Então, quando você faz isso uma vez por semana na tua pele, isso permite com que, quando você vai hidratar, a tua pele hidrate melhor. Entendi. Tá? Então, você tira aquela camada de células mortas. Isso é muito gratificante para a pele precisa disso. Mas tá? no dia da depilação, isso não é uma agressão à pele que já vai receber? No dia não. No dia não. Então, tá? no dia não faça esfoliação. Mas isso é uma coisa que a gente deveria fazer, ou deveria ter esse cuidado com a pele do corpo também, que muitas vezes a gente tem muito cuidado com a pele do rosto e não tem com a do corpo. O corpo. Né? E é legal fazer no corpo todo, então? No corpo todo. Não são nas áreas que a gente vai depilar. Certo. Tá? E isso não é necessário fazer mais do que uma vez por semana. Tá? Inclusive quando você vai fazer antes de você ir para uma praia, então não na praia, antes desse período da praia. Então agora é a hora de você começar a cuidar muito da sua pele, para lá dezembro, janeiro, quando a gente for para a praia, a pele está preparada. Porque naquele momento a agressão já vai existir. É o mesmo com a depilação, que acaba sendo uma agressão à sua pele. Então é importante que você faça não junto com a depilação, antes. Perfeito. Então aqui é um pouco de azeite com açúcar. Só. E a medida? A medida você pode pôr 2 colheres de sopa de azeite para uma de chá de açúcar. É suficiente. Misturou tá? e pronto. Misturou. Isso para as mãos é uma delícia, tá? Então, assim, é um potente antioxidante, um potente para você esfoliar e funciona muito bem antes de uma hidratação. Combinado. Tá? Então, preparei a pele com a esfoliação que você deve fazer uma vez por semana. E aí, vamos para a depilação. Isso. Então, vamos começar a depilação do começo mesmo. Método de linha, tá? Linha é uma coisa assim, foi uma das primeiras depilações que existiu isso, assim, já na época do Egito Antigo, tá? Então é uma coisa muito antiga. Uau! Então, na verdade, assim, no Oriente Médio, na China, tá? Então, o que elas fazem? Normalmente usa-se uma linha mais fortinha, normalmente de algodão, tá? Dá uma enroladinha. Ela prende o nozinho aqui, é muito simples, tá? E a tensão dessa linha consegue remover pelos. Mas consegue remover qualquer pelo? Não. Ou são só os pelos faciais? Assim, ela consegue qualquer pelo, mas ela é indicada para os faciais, eu já vou falar. E na verdade, não sei se vocês conseguem mostrar. Conseguimos, aqui, ó. Porque na verdade, assim, é nesse correr da linha, e você põe o pelo aqui no meio, que é onde ele sai. Entendi. Tá? Então, para a parte facial, tá? Então, quando a gente vai fazer a linha facial, passar a linha facial para fazer uma depilação, ela é muito interessante. Primeiro, assim, ela dura um pouco mais de tempo do que a cera depilatória. Tá? Ela é menos agressiva, então ela deixa muito pouco vermelho e logo já volta ao normal. Você pode perfeitamente fazer uma linha e tomar com protetor, obviamente, mas tomar sol, coisa que com a depilação você não pode fazer. Entendi. Tá? Pessoas que têm o risco, por exemplo, de melasma no rosto. O que é melasma? São aquelas manchas hormonais e tal. Não devem usar nada quente no rosto. Então, uma linha é muito bem indicada, tá? Funciona muito bem com menos riscos, tá? Pessoas que têm, por exemplo, acne, tá? Muitas vezes se você passar a cera, você vai machucar. Com a linha não. Tá? E a linha, para quem tem a prática, isso não sou eu, né, que trabalho com isso, isso não é um trabalho médico, na verdade, mas é um trabalho assim, muito, muito bonito, tá? Assim, muito bem indicado, tá? Sim. Ela é muito segura e muito precisa, inclusive para fazer supercílio, tá? As maçãs do rosto. E para remover também os pelinhos, aqui tem bastante pelo na bochecha, dá para remover. Do buço, o mento, tá? E funciona muito bem. E dura mais por quê? Dura mais que a cera? Olha, tá aí uma coisa que eu realmente eu tentei achar alguma coisa. Mas não tem explicação. Eu não consigo achar uma explicação, mas dura. Ela dura um pouco mais, tá? E agride menos a pele. Agride muito menos. E dói mais?
Depende, isso é uma coisa, dor é uma coisa muito individual, muito pessoal. Tá? Olha, posso dar um depoimento? Eu gosto bastante da linha para remover pelos faciais, realmente agride menos a pele, não machuca, não tem cravinho, sabe aqueles cravinhos chatos que aparecem depois? Só tem benefícios, mas dói. Eu acho que dói. Então, dor é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal, tá? é muito pessoal. Bem difícil de a gente indicar por dor ou não. Eu acho que assim, por isso a gente tem que conhecer vários métodos. E aí você escolhe qual combina pra você. Se for muito ruim, a tua dor for muito importante, vamos tentar outra coisa. Ah, não, dói, mas eu uso. Não, dói, mas eu uso. Tá valendo. Normal. Depois, obviamente, tem a parte da depilação com aparelho de barbear, na verdade, ou o aparelho de... que antigamente é usada a lâmina de barbear. A lâmina de barbear. A lâmina de barbear, tá? Então, assim, isso foi a evolução de todo esse processo de depilação, né? Que a mulher se preocupa com pelo desde sempre, né? E aí, assim, tem algumas coisas que eu procurei trazer para todo mundo. Então, a pinça, tá? A nossa velha pinça. Eu tenho algumas perguntinhas sobre este, que é um método que muitas pessoas usam. Falamos agora sobre lâmina de depilação, né? Aquela lâmina convencional que você rouba do maridão, que você tem em casa sua. Essa lâmina, eu sei que é um método talvez mais prático, mais rápido, mas quais são os malefícios desse método para a pele? Na verdade, isso é uma agressão, né? Tá. Então, assim, primeiro você tem que tomar o cuidado de você ter alguma coisa para ela deslizar. Então, às vezes, essa coisa da pressa, a gente, não, vou passar, você leva a pele junto. Então, você machuca a pele de uma maneira que não é nada agradável. Você fica com escoriações mesmo na pele. Então, assim, esse cuidado tem que ter, tá? Fora isso, ele pode acabar fazendo o que a gente fala no homem, né? A foliculite, na mulher também, principalmente na região de virilha, tal, você pode ter foliculite. Se for uma lâmina que não é recente, que ela pode ser... Muitas vezes a pessoa vai estar usando e usa pela uma segunda, pela uma terceira vez. Isso também facilita você ter infecção nos folículos pilosos, tá? Qual que é o prazo de validade de uma lâmina? Quanto tempo eu posso usar? E aí eu tenho que trocar? Na verdade, assim, você tem que usar uma vez e jogar fora. Você jura? O certo é usar uma única vez a lâmina? Porque na verdade, assim, para você poder usá-la novamente, você deveria esterilizá-la. Certo. Quem esteriliza? Não é possível você esterilizar Fazer isso em casa não é possível. Não tem como. Então, na verdade, assim, quem tem o cuidado de pegar uma lâmina e passar um álcool a 70%, que seria o ideal, ninguém vai fazer isso, tá? Então, na verdade, assim, então você usa e você dispensa ela, você joga fora. Uau, e usar no banho é bom? É bom. Sabonete, cremoso? Aí, assim, ele acaba facilitando, né? Ele acaba deslizando a pele. Então, isso é o mais indicado, na verdade. Mas o grande problema é esse. É aquela pressa que você já tomou o banho e você fala, não, mas falta só um pedacinho. E aí vai a seco. É a hora que você vai, é onde dá os grandes problemas. Inclusive, dependendo, por exemplo, pacientes que são... mulheres, homens mesmo, né, que tem a cor, que são afrodescendentes, a chance de ter uma mancha até definitiva, tá? Até por causa de uma lâmina de barbear não é difícil de acontecer, tá? Depois de um machucado. Então, assim, todos esses cuidados a gente tem que realmente pensar. E tem que hidratar depois? Sim. A hidratação eu queria deixar para depois, porque aí depois que a gente fala dos leitos, aí eu já falo uma coisa só, mas a hidratação é fundamental. Tem que hidratar sempre. Eu ia te perguntar sobre tomar cuidado quando a lâmina enferruja, então, na verdade, se é para usar só uma vez e jogar fora, ela não pode enferrujar. Não pode. Não pode. Enferrujada, então, você não pode chegar nem perto. Eu faço errado há muitos anos. Há 29 anos de minha vida, eu uso errado a lâmina. Eu acho que todo mundo que está assistindo Você Bonita provavelmente usa mais de uma vez a lâmina. Porque é caro também, né? Jogar fora assim. Tá errado. Olha só. Passamos então para cera. Para ceras. Então, ceras, existem alguns tipos de ceras, né? Então, tem a cera quente, que é essa daqui, que ela é comprada mais ou menos como essa aqui. Existem outras formas. Parece um docinho de leite. Parece. Então é cortada, coloca dentro disso que é um termocera, né? Então, na verdade, ele aquece a cera numa determinada temperatura correta. Isso não pode estar fervendo, porque essa cera quente vai em relação à tua perna, à tua pele, tá? E ela, se ela estiver numa temperatura que não é ideal, ela vai te queimar, certo? Tá? Então, essa é uma das maneiras de cera quente. Isso também é uma cera quente, que é o tal do rolon, tá? É um método onde aqui dentro, na verdade... Fica mais fininha a camada, né? Você usa um papel, não usa? Usa, você passa. Isso aqui também é um aquecedor dessa embalagem. E aí você passa ele na perna. Normalmente ele é feito na perna porque ele é mais agressivo do que essa cera, tá? Então você passa, aí você põe o pedacinho de papel, corta do tamanho e puxa, tá? Então assim, a indicação dele é para a perna.
Tá? Cera quente você pode usar em outras áreas, tá? Desde que a pessoa esteja muito habituada a trabalhar com isso, saiba bem a temperatura, tenha o cuidado, a temperatura é fundamental. Porque, por exemplo, numa virilha, numa axila, mesmo na região do buço, são peles mais delicadas, são peles mais sensíveis. Sim. Então, se eu vier com uma cera um pouco mais quente, eu posso queimar. Eu já tive a oportunidade de tratar gente com queimadura, inclusive com bolha, por causa de cera. E a cera tá? pode encravar o pelo também? Pode, porque na verdade assim, o que acaba acontecendo? A cera muitas vezes ela arranca o pelo, mesmo, com bulbo, com a raiz bonitinha. Só que muitas vezes não. Às vezes ela quebra o pelo, principalmente se quem estiver fazendo não tiver muita prática, tá? Então ela pode quebrar o pelo. Aquele pelo, quando ele quebra, ele perde um pouco a força de sair, ele não consegue romper o tecido da pele. Então acaba acontecendo, ele não tem força para emergir. Entendi. Ele vai andando por baixo da pele. Isso é o pelo encravado. Nós temos uma fotinho de pelo encravado. E aí, quando o pelo encrava, o que eu tenho que fazer? Uma das coisas é a esfoliação. Aqui, ó, que foi bem o que você falou, né? Exatamente. Ele não tem força suficiente para sair. Para subir. Aí ele acaba entrando novamente na pele, a tua pele identifica o teu pelo como sendo uma coisa anormal, porque não é normal você ter pelo lá para dentro, ele tem que estar para fora, e ela começa a causar infecção e inflamação. Inflama, faz bolinha. Isso, faz bolinha. E pode tirar com a pinça quando ele encrava? Se tiver muito fácil de visualizar o pelo, até pode, vai resolver seu problema. Tá. Muitas vezes ele não faz essa curva, ele vem aqui por baixo, e aí o que acontece? Aí tem que ser feito por um médico. Entendi. Porque você tem que abrir um pedacinho dessa pele e buscar pra tirar ele lá embaixo, esse pelo. tá? Mas se ele tiver superficial, eu conseguir ver, eu posso você remover. Você resolve o seu problema. E a esfoliação também ajuda, a esfoliação então. Porque ajuda ela vai também. ajudar essa cabecinha do pelo a aparecer, né? Tanto, assim, depois eu vou falar do laser, mas uma das indicações de a gente fazer o laser é quando a pessoa começa a ter muita foliculite, muita essa inflamação. E o laser consegue chegar onde o resto não chega, tá? Então a gente chega lá já para falar dele. Então, na verdade, todos esses métodos aqui, não só a cera... Essa também é a cera quente. Cera quente, isso. ou então a lâmina, todos esses, eles podem causar o pelo encravado. Pode, mas a cera... Pode causar pelo encravado, pode causar inflamação, pode causar infecção, pode causar uma contaminação, até pela, como você falou, claro. a lâmina, que ela pode enferrujar. Tá? Não, então, enferruja muito rápido. A gente deixa no banheiro. Exatamente, no banheiro, mesmo que você não deixe ela molhada. O banheiro é úmido. O banheiro é úmido, ela então enferruja assim, ó. Isso, é muito fácil, é muito Quem fácil. nunca, né, viu uma lâmina enferrujada e pensar, eu vou jogar fora, mas peraí, né? Mais uma vez, né? Não. Fora isso, tem também o que se usa com a cera fria. Certo. Tá? Então, cera fria também, por exemplo... a cera fria, ela passada a cera, aí se passa essas bandas, na verdade, que a gente chama, tá? Sim. Só que essa banda, a gente tem, por exemplo, eu ponho na tua pele, eu tenho que aquecer com a mão. Tá. Apesar dela ser fria, eu tenho que aquecer com a mão. É isso que vai fazer ela aderir na sua pele. Então, tem algumas áreas que, por exemplo, ela não adere bem porque a banda não é muito pequenininha. Por exemplo, na região de buço. Entendi. Então, assim, aí acaba fazendo com a cera quente. Só que a cera quente também tem aquele agravante que eu te falei, que tudo que é calor no rosto para uma pessoa, não é para todo mundo. Que tem melasma. Que tem melasma, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. E aí, essa, então, na verdade, ela é fria, mas com a fricção, ela se ativa, ela aquece um pouquinho. Ela aquece a temperatura do corpo, tá? Não é suficiente para ela aquecer um melasma, mas ela não é suficientemente delicada para você tratar um buço. Entendi. Então, você fica entre a cruz e a espada. Qual que é mais entendeu? eficaz? A quente ou a fria? Tem isso? É muito de prática, Tá. A fria, ela é fácil de você também fazer em casa. Tá? Então, na pressa, eu vou com a fria. Pra mim não é muito fácil, não. Nunca consegui. Eu faço uma meleca com a cera fria, não dá muito certo, mas é muito da pessoa. É da pessoa. Tá? Vocês Agora, perceberam que eu não levo jeito. Agora, a quente, você tem, não necessariamente isso, mas às vezes você tem que aquecer, por exemplo, no micro-ondas. Se você não tem isso, tá? Se você não tem o termocera, você tem que aquecer no micro-ondas. E para você chegar naquela temperatura ideal no micro-ondas, que ele não foi feito para isso, tá? E é muito fácil dela aquecer, ela demora para voltar à temperatura normal e é nessa hora que você pode causar uma queimadura. E você não pode colocar na pele na temperatura errada, né? Não pode, tá? Então, assim, tudo isso, parecendo que é a coisa mais fácil do mundo, requer prática. Entendi. De quem está fazendo, um profissional habilitado para isso. Então, faz bastante diferença, sabe? Assim, então, onde você vai, sabe? E o laser? O laser, ele é um método
muito mais duradouro, né? Ele é definitivo. Ele promete, definitivo. ele é considerado Isso, definitivo, isso. mas volta depois de um tempo, Pode não volta? Pode voltar. Porque, na verdade, assim, tudo que a gente falou até agora, nada é definitivo. Que é uma também das coisas que, assim, tá, nós estamos aqui hoje, de repente me convidam para ir uma praia, se eu não estiver preparada, é muito desagradável. Porque nem sempre eu vou achar alguém para me depilar. Então, muitas vezes, assim, te atrapalha. É quando você, às vezes, abre mão de uma lâmina de depilar, essa coisa toda. Com o laser, você está sempre pronta. Você tá sempre Ó, estamos vendo imagens. Como é que o laser funciona? O que ele faz? O laser, ele vai atrás de cor. Existem muitos tipos de laser, tá? E o laser, o que ele faz? Ele enxerga a cor. E que cor que ele enxerga? A cor de melanina, que é um marrom. Tá? Então, o que ele vê? Ele vê a cor do pelo, que é exatamente isso. Ele vê a cor do pelo, ele desce por toda a haste do pelo, ele vem toda a haste do pelo e ele vai lá embaixo, onde tem a raiz. E quando ele chega na raiz, ele não pega só o pelo, ele também pega toda a nutrição que tem ao redor. Por isso ele mata o pelo. Entendi. E por isso a gente fala que ele é definitivo. Então tem laser certo pro tipo, pra cor da pele. Mulheres negras ou com pele branca usam lasers diferentes? Aí a gente, assim, normalmente mulheres negras, o laser, por melhor que ele seja, normalmente assim, o laser sempre é muito mais agressivo. Tanto que normalmente a gente consegue com laser menos sessões com resultado melhor. O que a gente pode abrir mão tão eficiente, mas que talvez demore um pouquinho mais para a gente chegar no mesmo lugar, com a luz intensa pulsada, que é um outro tipo de aparelho, que não é um laser, é totalmente diferente, tá? Mas ele, para mulheres com fototipos mais altos, que a gente fala, né, que são as afrodescendentes, normalmente, assim, ele é muito mais seguro, tá? Então, assim, o que acaba acontecendo de um para outro? Se num laser eu consigo uma resposta, por exemplo, com 4 sessões, com um excelente resultado, talvez uma luz pulsada bem feita, tá? Talvez eu consiga entre umas 6 sessões, 6, 7 sessões. Eu levo um pouquinho mais de tempo, mas eu chego no mesmo lugar. E você está dizendo isso porque o laser não funciona para peles negras? Não, ou ele pode manchar, pode ter algum problema? Porque assim como o laser, ele vai atrás da cor do pelo, tá? Ele também vê a cor da pele. Entendi. Ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. Tanto que é proibido, tanto para um quanto para outro, luz pulsada ou laser, você fazendo uma pessoa que esteja bronzeada. Sim. Não pode, não dá para fazer, porque você vai queimar aquela pessoa. Tá? Então esse é o primeiro cuidado, não pode tomar sol antes e nem depois. Nem depois. Quais são os outros cuidados? Não, outra coisa também que é importante, as pessoas imaginam que laser é milagroso, que você vai fazer uma sessão e tudo vai se resolver. Não é isso, não é isso, tá? Então o laser é no mínimo umas 4 sessões, tá? Qual é o intervalo dessas sessões? Também depende de que área que eu estou tratando. Tem áreas que o pelo cresce um pouquinho mais rápido, tem áreas que o pelo demora um pouquinho menos. Então, por exemplo, dependendo da área, a média é 1 mês. Se você fizer uma sessão de laser uma vez por mês, você vai ficar bem. Depois, assim, o que acaba acontecendo? Ele é definitivo ou ele não é definitivo? Normalmente, quando eu faço a minha última sessão, quando que eu considero um tratamento definitivo? Quando pelo menos um ano depois que eu fiz minha última sessão, aqueles pelos que eu tirei não voltam. Certo. Tá? E mesmo assim, eu nunca consigo 100%. Eu nunca vou zerar pelo de ninguém, tá? Nem com qualquer máquina, tá? Eu consigo diminuir em torno de 85% desses pelos e esses 15% que sobraram na forma de penugem, que aí sim, uma lâmina de barbear funciona muito bem. Isso é verdade. Eu fiz laser e aí é outro tipo de pelo que nasce. É um pelo bem fininho. E aí quando você usa a lâmina não machuca. E ela demora muito pra demora para aparecer. Ele fica fraquinho. Ele fica bem fraquinho. A cor é uma outra cor também, né? Um pelo mais fácil. Isso. E aí o que acaba acontecendo? Se depois de um ano você vê que de repente está voltando alguma coisa do pelo, você vai e faz. Normalmente você não vai precisar mais daquelas 4 sessões. Aí faz uma ou duas sessões. Uma ou 2 sessões, pronto. Só dali um ano. Em homem é um pouquinho diferente. Em homem, por eles terem testosterona, terem mais receptores para ter pelo. Então eu nunca vou falar que num homem é definitivo. O homem, provavelmente, eu faço, por exemplo, comum de fazer contorno de barbas, até para foliculite. Quando tem muita foliculite, o laser é fantástico, tá? Porque eu não preciso ir lá catar com uma pinça, eu não preciso judiar daquela pele. O laser vai e mata o pelo. O laser já ajuda, né? Já cuida dessa pele também. Ele mata o pelo e, na verdade, assim, a tua pele põe aquele pelo para fora. É fantástico o resultado. E no homem, por exemplo, o homem eu já vou avisar. Eu fiz tua última sessão, mas provavelmente daqui uns 6 meses você vai voltar, porque vai ter alguma ilhazinha nascendo, a gente vai, faz. E assim, mas mesmo assim, é muito confortável. Questão de os dor. malefícios são menores, então, né? Bem menos. Bem menos. Tem uma outra coisa também, dor, né? Que normalmente, assim, o laser, ele não é a tal história da dor. Não é todo mundo que suporta.
Laser Olha, é eu já um pouco... eu já suporto melhor o laser do que a linha. Então, isso é muito uma individual. dor, deixa eu tentar explicar, é uma dor aguda, assim, você sente, Isso. ela vai fundo, só que assim que rápida, acabou, é rápida. você não sente rápida, nada, não é que nem que arde, não é que incomoda, é só na hora, é como se fosse, não sei, um choquinho profundo e passa. Mas é bem isso, mas isso é uma coisa sua. Sim. Então, por exemplo, é o que eu te falei dos métodos. Qual método eu vou usar em você? Não sei, vamos testar. E vamos ver o que você tolera. É aquilo que você tolerar, normalmente é melhor. E o que a sua pele tolera também, né? Porque alguns métodos você pode tolerar a dor, mas a sua pele pode não curtir. Aí é importante que você mude o método e encontre o seu. E depois que eu fiz qualquer tipo de depilação, como eu hidrato essa pele? Então, hidratantes, existem os hidratantes que são prontos já, que a gente compra. Isso é necessário, tá? Uma hidratação na pele é necessária. Então, pode ser uma fórmula que a gente faz, existem milhões de produtos no mercado, e aí também eu vou direcionar para a tua idade, se você é morena, se você é loira, se você é japonesa, se você tem 60 anos ou se você tem 20 anos, isso tudo eu ponho numa fórmula, tá? E aí eu já estou aproveitando e tratando essa tua pele, tá? E fora isso, que às vezes as pessoas esquecem, o filtro solar. Tá? O filtro solar é super necessário. Tá? Claro, o filtro solar, porque essa pele ela foi agredida de alguma forma. Mesmo que ela não esteja muito vermelha, mesmo que ela não esteja cheia de bolinha, não interessa, mas ela foi agredida. Eu fiz qualquer um desses métodos, eu estou fazendo uma agressão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é proteção. Tá? Então, o filtro solar, e o filtro solar é uma coisa importantíssima para a gente lembrar, que o filtro solar não é só a quantidade de vezes que a gente passa, é a quantidade do produto. Você tem que usar uma camada, eu falo, não pode economizar. Você não pode economizar em filtro solar. Ou aplicar uma, aguardar e aplicar uma segunda para você ter certeza que toda a pele recebeu o produto. Não, e assim, uma quantidade generosa, porque é isso que faz a proteção ser correta. Senão, não. E o filtro vale para o corpo também, né? Você foi lá, passou a lâmina na perna, vai para a praia, não passou filtro. Não. Essa pele está ainda mais exposta do que ela estaria sem a lâmina. Com certeza. Maravilhoso, muito esclarecedor. Cristina Bianco, médica especialista em estética. Vou deixar aqui o seu contato, é 4421-7069 ou o site clinicabianco.com.br. Tem alguma dúvida? Ligue ou entre em contato com ela que ela vai sanar todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, viu?